Estamos analisando o desenvolvimento chocante no caso da dermatologista da Califórnia acusada de envenenar o marido com produto líquido para desentupir ralos. Um tribunal arquivou o caso por hora. Vou abordar o histórico e explicar o raciocínio jurídico. Vou dar minha opinião porque essa decisão, na minha visão, apresenta um problema muito maior para os casos que virão a seguir. Vamos conversar sobre isso. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Tudo bem, antes de começarmos, preciso falar sobre esse aplicativo, esse patrocinador, esse parceiro. Acho que você vai adorar. Chama-se Upside. Agora, o Upside te dá dinheiro de volta. Isso mesmo. Receba dinheiro de volta em compras diárias como combustível, supermercado e comida para viagem. Baixe grátis o Upside, escolha uma oferta em mais de 100 mil parceiros, pague com seu cartão, confirme a compra e receba o valor de volta. Então, digamos que eu precise abastecer ou queira pedir comida para viagem em uma noite. Eu procuro primeiro as ofertas do Upside e depois que eu gasto, o dinheiro aparece no meu aplicativo e posso transferir direto para minha conta bancária. E os usuários frequentes do Upside ganham em média $254 de volta por ano. Para receber seu dinheiro de volta, clique no link da descrição ou escaneie o QR Code e use o código SIDEBAR para ganhar bônus extra de 25 centavos por galão no primeiro tanque. Por que um tribunal rejeitou as acusações de crime grave contra uma dermatologista da Califórnia acusada de envenenar a bebida do marido, o chá e a limonada dele com um limpador de ralos, especialmente quando supostamente havia um vídeo dela fazendo isso? Parece um caso forte à primeira vista quando falo isso, não? É um bom caso para o júri? Talvez sim, talvez não. Mas eu vou explicar o motivo porque isso tem implicações maiores do que só esse caso. Quando eu explicar por que isso foi arquivado por enquanto, isso reflete algo sobre o qual já falei antes, algo muito importante na forma como cobrimos esses casos. E especialmente nos casos em que as evidências podem parecer ou podem ser consideradas bastante fortes. É fundamental seguir o processo e o procedimento. Garanta todos os direitos do réu criminal, ou as acusações podem ser anuladas e a condenação revertida. Agora, como você também vai ver, há uma certa disputa sobre o que aconteceu aqui. Muitas camadas, muitas peças em movimento. Eu quero entrar nesse assunto, então, deixe-me explicar por que isso é tão importante. Deixe-me explicar o que aconteceu, mas eu preciso voltar um pouco antes disso, certo? Eu preciso te dar contexto, preciso te dar o histórico. No dia 5 de abril de 2023, um grande júri do condado de Orange indiciou a então Emily Yu, de 45 anos, por acusações de envenenamento e agressão doméstica com lesão corporal. Ela se declarou inocente. As acusações surgiram de alegações de que ao longo de várias semanas ela supostamente vinha envenenando seu marido, o radiologista Jack Chen. Bebidas como chá e limonada com limpador líquido de ralos e que isso resultou em úlceras estomacais nele. Ela pode pegar até 8 anos e 8 meses de prisão se for condenada por essas acusações. Você notará uma pequena mudança. Agora, de acordo com o escritório do promotor do condado de Orange, em abril de 2022, o marido de Yu começou a perceber que havia um gosto estranho no chá dele, que aparentemente ele tomava todos os dias. E de acordo com a CNN, em documentos judiciais, Chen alegou, abre aspas, comecei a perceber um gosto químico na minha limonada. Eventualmente, desenvolvi sintomas que me fizeram procurar um médico, que realizou um exame e me diagnosticou com 2 úlceras no estômago, gastrite e esofagite. Então, o que ele fez? Ele teria instalado câmeras na cozinha para descobrir o que ocorria. E, de acordo com os investigadores, nos dias 11 de julho, 18 de julho e 25 de julho de 2022, então, em 3 incidentes separados, o vídeo supostamente mostra sua esposa despejando uma substância de uma garrafa de limpador de ralo líquido no chá ou na bebida do Sr. Chen, que estava no balcão. Agora, de acordo com a CNN, Chen afirmou que percebeu em um vídeo que sua limonada quente estava coberta com filme plástico e que o vídeo supostamente mostra ela. Abre aspas, pegando o drano debaixo da pia, retirando o filme plástico para despejar o drano e, em seguida, recolocando o celofane e devolvendo o drano ao lugar. O marido, então, supostamente coletou as amostras dessa bebida, do chá, da limonada e as entregou ao Departamento de Polícia de Irvine. E as amostras foram, então, supostamente enviadas ao FBI para testes oficiais. E, de acordo com o escritório do promotor, essas amostras, segundo o FBI, acabaram sendo desentupidor líquido. Então, o que acontece? Você foi preso em agosto de 2022.
Na época, Todd Spitzer, promotor do condado de Orange, divulgou um comunicado. Ele dizia, abre aspas, nossas casas devem ser onde nos sentimos mais seguros. Uma profissional de saúde licenciada aproveitou os rituais diários do marido para atormentá-lo, colocando repetidamente uma substância parecida com drano em seu chá, com o objetivo de causar dor e sofrimento. Agradeço ao Departamento de Polícia de Irvine pela investigação detalhada e à promotora adjunta Diana King pela análise jurídica, possibilitando a apresentação bem-sucedida do caso ao grande júri para a acusação formal. Então, é interessante porque tenho certeza de que o argumento seria que ela conhecia a rotina dele, ela sabia quando dizem ritual, ela sabia o que ele gostava de beber, quando ele bebia, certo? Isso faria parte do argumento da promotoria. Na época, a polícia disse que Chen, abre aspas, sofreu lesões internas significativas, mas espera-se que se recupere. Aliás, aparentemente você, o réu aqui, ainda mantém uma licença médica ativa na Califórnia. E, de acordo com o Daily Journal, ela realiza cirurgias micrográficas em pacientes com câncer de pele. A defesa dela diz que é uma dermatologista muito estimada e renomada. Então agora a pergunta seria, por que ela supostamente faria isso, certo? Segundo Court TV e ABC News, Chen pediu uma ordem de restrição alegando abuso de você e da mãe dela, o casal que tem 2 filhos, e Chen buscava a guarda exclusiva. Nessa solicitação, ele escreveu, não só ela era muito exigente comigo para que eu fizesse massagens nela, uma vez, quando não pude por estar doente, ela pisou na minha cabeça até que eu fizesse e passou a esconder dinheiro de mim. Os promotores dos Estados Unidos contestaram e combatem essa narrativa. Eles afirmam que ela é inocente, que nunca tentou machucar o marido, que tudo isso decorre de um divórcio amargo e ruim entre o casal. Que Chen teria orquestrado essas acusações, abre aspas, tentando obter vantagem nos processos do Tribunal de Família. A estratégia teve sucesso na dimensão mais dolorosa. Devido às acusações, nossa cliente está separada dos filhos há anos, fecha aspas. Agora, qual é a defesa, certo? Você vê no vídeo, certo? Qual é a defesa? Bem, isso é interessante. Segundo The New York Post e CNN, a defesa de Yu declarou, espere um segundo. Ela estava apenas despejando esse limpador líquido para matar as formigas na cozinha, que a família misturava o drano com limonada, chá, para fazer isso, atrair as formigas e matá-las. E que Chen, na verdade, sofreu ferimentos por refluxo ácido, não por envenenamento. A CNN relata que a defesa de Yu afirmou que Chen nunca foi ao pronto-socorro. O advogado Scott Simmons disse que ele alega falsamente que ela tenta envenená-lo. Em vez de ligar para o 911, ele chama um advogado de divórcio. Simmons disse em 2023. Para nós, as evidências médicas não confirmam que ele consumiu drano. Como você sabe, drano é uma substância cáustica. Você teria ferimentos graves ao consumir drano. As lesões que ele atribui ao drano provavelmente são compatíveis com DRGE ou refluxo ácido, segundo as evidências. Aliás, antes mesmo de chegarmos ao que acabou de acontecer e ao porquê, certo, o caso foi arquivado por enquanto, porque você vai ver como ele pode voltar. Você também vai perceber que há uma diferença de opinião sobre o motivo do arquivamento do caso, mas isso é muito importante de notar. Esta não é a primeira vez que vemos uma reviravolta neste caso. O que eu quero dizer com isso? Em janeiro deste ano, o escritório do promotor pediu o arquivamento do caso para acrescentar a acusação de tentativa de envenenamento. Houve um problema com uma testemunha importante que não pôde comparecer no primeiro dia do julgamento, então arquivaram o caso. Um segundo grande júri foi convocado e recebeu as provas. E esse é o ponto-chave. O que aconteceu no segundo grande júri acabou de voltar à tona agora. É o que supostamente aconteceu com esse segundo grande júri que levou ao arquivamento dessas acusações agora. Antes de entrar no assunto, minha colega Sierra Gillespie, apresentadora do Scandal, comentou sobre o arquivamento do caso em janeiro devido a um problema com uma testemunha. Quero te mostrar isso rapidamente. Isso te dá um bom contexto enquanto falamos sobre o que acabou de acontecer. Na última hora, as coisas meio que mudam um pouco, porque quando uma testemunha-chave deveria depor, a agenda dela não permite. Pode explicar por que as acusações seriam retiradas se vão ser apresentadas de novo? Essa testemunha é realmente tão importante? Bem, antes de tudo, parece que a testemunha vai ser importante. Ela é uma testemunha vital, tanto que, por enquanto, o que eles vão fazer é entrar com uma petição para arquivar o caso. E sabe, cada caso é diferente, mas normalmente, quando você está lidando com um caso de contravenção, você tem um certo período de tempo para reabrir o caso. É possível reabrir um caso de crime enquanto o prazo de prescrição não expirou.
Então, basicamente, eles vão fazer a formalidade de arquivar o caso e depois reabri-lo. Pelo menos é isso que eles estão dizendo que vão fazer. Enquanto isso, nos bastidores, não sei se há conversas nos bastidores onde essa mulher alerta. Isso vai acabar sendo um problema. Não sei se você vai ganhar esse caso ou se alguma dessas conversas ocorreu. Não sei por quanto tempo isso vai durar, mas não me surpreenderia se rolassem conversas nesse tempo, já que parecem tê-la encurralada. Tecnicamente, não é incomum um promotor arquivar temporariamente um caso por algum motivo, já que deve estar pronto para o julgamento na data marcada. Algo infeliz e inesperado ocorreu, impedindo a participação de uma testemunha-chave. E então há um arquivamento temporário, mas o caso ainda pode ser reaberto. E sim, o caso foi reaberto. Foi isso que aconteceu. Ele foi apresentado novamente. Foi levado a um segundo grande júri. Uma nova acusação formal saiu disso. Segundo o Daily Journal, o segundo grande júri apresentou acusação formal com as seguintes acusações. Primeira acusação, suposta agressão doméstica resultando em lesão corporal entre 1º de março e 25 de junho de 2022. 3 acusações de envenenamento e 3 acusações de tentativa de envenenamento relacionadas aos dias 11, 18 e 25 de julho de 2022. Este segundo grande júri ouviu depoimentos de 9 testemunhas, incluindo o químico do FBI, Jason Brewer, e a investigadora de cena de crime do Departamento de Polícia de Irvine, Shannon Golden. Goldsmith, o detetive John Sanders e os médicos Patricia Tsai e Brian Reff. Então agora, vamos voltar. Agora vamos ao que estamos falando aqui. Por que esse caso foi arquivado? Por que o tribunal rejeitou esse caso novamente? O que esperar agora? Aqui aparece uma divergência de opinião, certo? Esse é o problema. Tentamos obter uma cópia da decisão e opinião do juiz, mas não conseguimos no tribunal. Mas o que você vai ver, isso não afeta a nossa análise porque sabemos como fazer isso de qualquer jeito. Mas o que você vai ver são 2 opiniões diferentes sobre por que isso aconteceu, tanto da defesa quanto da promotoria. Então, segundo a defesa, o juiz Patrick Donahue teria rejeitado as acusações devido a alegações de que o escritório do promotor do condado de Orange não divulgou corretamente as provas durante a segunda apresentação ao grande júri. De acordo com a Court TV, a promotoria supostamente omitiu desse grande júri a opinião de um químico do FBI. Um químico que acreditava que aquelas 3 amostras da substância em questão eram, abre aspas, potáveis e não prejudiciais. Isso aparentemente se baseava nos níveis de pH delas. Dá para entender por que isso é importante, certo? A equipe de defesa de Yu afirma que isso é prova exculpatória, ou seja, uma evidência que nega a culpa e foi retida do grande júri, podendo ter influenciado sua decisão. Isso foi ocultado do grande júri, mesmo após a defesa dizer que os jurados perguntaram sobre a defesa de Yu. A defesa de Yu alegou que o promotor dispensou 2 jurados do grande júri de forma inadequada diante dos outros, o que foi prejudicial. Só para esclarecer, o escritório do promotor de Orange nega isso. Em uma declaração à Court TV, o escritório do promotor do condado de Orange negou que a falta de apresentação de provas exculpatórias tenha sido o motivo do arquivamento e prometeu continuar lutando. Em sua declaração, eles dizem, abre aspas, estamos reabrindo este caso. Acreditamos na força das provas neste caso e na conduta profissional de nossos promotores. Continuaremos a litigar isso em um tribunal enquanto buscamos justiça para um indivíduo que está sendo metodicamente envenenado por sua esposa, uma profissional de saúde licenciada cuja intenção era causar-lhe dor. Como pode imaginar, você e os advogados dela estão muito satisfeitos. O advogado Scott Simmons, do escritório Simmons Wagner LLP e representante da doutora Yu, afirmou: a decisão da juíza Donahue reflete o sistema de justiça em seu melhor momento. Um tribunal revisando o processo e assegurando o funcionamento correto do grande júri. Para os médicos, para você, isso nunca foi uma questão legal abstrata. Ela é uma médica dedicada e uma mãe que passou 4 anos separada dos filhos, lutando contra acusações que sua equipe jurídica acredita terem sido orquestradas para obter vantagem em um processo de divórcio e custódia. O impacto humano disso é imenso. Nos orgulhamos de ter estado ao lado dela e agradecemos ao juiz Donahue por sua análise criteriosa e baseada em princípios. A doutora Yu manteve sua inocência desde o início. Agora ela pode começar a recuperar o que mais importa: sua família, seus pacientes e sua vida. Segundo o Daily Journal, e Simmons acrescentou: eles obviamente podem entrar com um novo processo e estaremos prontos para responder. Ou seja, a promotoria vai apresentar uma moção para arquivar novamente. Agora, a senhora Yu, doutora Yu, fez uma declaração própria através de seu advogado.
Passei 4 anos vendo a vida que lutei tanto para construir desmoronar. Sou muito grata por o tribunal ter analisado cuidadosamente e reconhecido que a forma como essas acusações surgiram foi profundamente falha. A decisão do tribunal me permite começar a seguir em frente. Meu foco agora é na privacidade e na cura da minha família, em passar tempo de qualidade com meus filhos e fortalecer esses laços enquanto seguimos em frente juntos. Segundo Steven Hiddleman, advogado de divórcio do Sr. Chen, seu cliente seguirá colaborando com o promotor e, conforme afirmou, protegerá a si e aos filhos no tribunal de família. É um caminho diferente, área civil, distinta da criminal. Essa é minha opinião jurídica. Se essas alegações forem verdadeiras, a defesa está certa. Primeiramente, por que os promotores escolhem o caminho do grande júri? Como promotor, você pode apresentar acusações formais contra um réu de 2 maneiras. Você pode dizer, temos causa provável suficiente, um padrão mais baixo para mostrar que o réu cometeu o crime e o caso prossiga. Você pode recorrer a um grande júri ou até mesmo a uma audiência preliminar, que pode ser mais desafiadora para um promotor da Califórnia. Por quê? Porque a defesa tem a oportunidade de estar lá, de estar presente, de ouvir as provas, de contestá-las, de questionar as testemunhas da promotoria. É aberto, é público e é o tribunal o juiz que determina se há causa provável suficiente. Enquanto o processo do grande júri é diferente, ele é secreto. A defesa não está presente. Eles não têm a oportunidade de apresentar um caso. Eles não têm a oportunidade de contestar as provas da promotoria ou contestar as testemunhas da promotoria. É mais unilateral. Você só precisa que a maioria dos jurados vote a favor da acusação. Não precisa ser unânime. E, aliás, é um padrão mais baixo. Não é prova além de qualquer dúvida razoável. Só deve haver causa provável suficiente para sustentar as acusações. Agora, esta é a parte importante. Apesar do fato de que a defesa não tem um papel no grande júri, os promotores têm uma obrigação legal segundo a lei da Califórnia, de informar os grandes júris sobre provas exculpatórias. Ou seja, provas que indicam que o réu não cometeu o crime. De acordo com as regras da Califórnia, vou passar para você. Vou ler literalmente. Isto é o Código Penal da Califórnia, seção 939.71. Se o promotor tiver conhecimento de provas exculpatórias, ele deverá informar ao grande júri sobre sua natureza e existência. Após informar ao grande júri sobre as provas exculpatórias conforme esta seção, o promotor deve comunicar ao júri seu dever. Se o descumprimento das disposições dessa seção resultar em prejuízo substancial, isso será motivo para o arquivamento da parte da acusação relacionada a essa prova. Agora, supondo que a defesa esteja correta, mesmo que a promotoria negue que isso aconteceu, supondo que a defesa esteja correta. Acho que certamente há um argumento forte de que, ao não apresentar a opinião desse químico do FBI, isso constituiria uma prova exculpatória. A ideia de que as amostras, a principal evidência aqui, potencialmente não serem veneno, não se tratarem de envenenamento, pode ser fundamental para os jurados analisarem se um crime foi cometido. Esse é um ponto central nas acusações. Ainda se discute se o líquido era realmente veneno, certo? O júri deveria considerar isso? A defesa pode argumentar que há uma probabilidade razoável de que os jurados do grande júri não entendessem que havia causa provável se soubessem disso, mas também há um contra-argumento, certo? A outra maneira de ver isso é, bem, talvez você supostamente tenha colocado o produto de limpeza, mas não foi o suficiente. Doses pequenas, talvez tenha sido um erro da parte dela. Isso muda a intenção? Ainda pode ser uma acusação de tentativa, ainda pode ser uma acusação de envenenamento, ainda pode ser potencialmente uma acusação de agressão. Não tenho certeza. Não vi o relatório, mas fico pensando se isso poderia ser usado no julgamento. Mesmo assim, talvez o grande júri ainda achasse que há motivos para manter as acusações. E olha, se a promotoria apresentar a denúncia novamente e voltar a um grande júri e apresentar todas essas provas, então eles apresentam o químico para um novo grande júri, quem sabe? Talvez o grande júri não acuse formalmente. Talvez eles acusem. Você não precisa de voto unânime. Apenas a maioria dos jurados deve concordar que há causa provável, que tem padrão mais baixo que além de qualquer dúvida razoável. Segunda parte. Essa é uma parte. A ideia de que houve jurados que foram dispensados de forma inadequada na frente de outros jurados, para mim, isso é algo muito específico do contexto, porque há momentos durante o processo de seleção do júri em que você vê jurados sendo dispensados na frente de outros jurados. Isso geralmente acontece por motivos de agenda ou dificuldades pessoais. Isso acontece meio que na fase inicial, no começo do processo.
Normalmente, a dispensa dos jurados depois que eles já foram selecionados acontece fora da presença dos outros jurados, para evitar qualquer problema de preconceito ou influência indevida. Na minha pesquisa, quando estudei a lei da Califórnia, parece indicar que um réu pode legalmente pedir a anulação de uma acusação no caso de jurados dispensados de forma inadequada, se o réu conseguir demonstrar que teve um direito substancial negado. E que a dispensa desses jurados ou desse jurado dessa forma pode ter afetado razoavelmente o resultado do grande júri. Sem conhecer todos os fatos dessa suposta dispensa, já é possível notar como isso pode ter causado um problema. Se a defesa estiver certa, foi um problema sério, o bastante para o juiz rejeitar o caso por enquanto. Agora, veja o panorama geral. Esse é o panorama geral, por isso acho que não se trata só deste caso, mas de todos que cobrimos. Já disse antes e repito, sei que o promotor e seu escritório negam as alegações da defesa, mas se isso for verdade, por isso é fundamental agir corretamente, sem perder nenhum detalhe. Sim, a senhorita Yu é inocente até que se prove o contrário. Sim, essas são apenas alegações. Sim, ela não foi condenada por nada. Mas dá para ver o quanto o escritório do promotor está se esforçando nisso. Vários grandes júris estão sendo meticulosos com o caso. Aparentemente, eles não queriam seguir em frente a menos que tivessem a testemunha certa. A promotoria não vê isso apenas como disputa de custódia, familiar ou de divórcio, apesar do provável argumento da defesa no julgamento. Eles acreditam que a promotoria tem provas fortes em termos de vídeo testemunhal, potencialmente provas científicas, e mesmo assim agora estão na defesa. Eles têm que lutar novamente. Quero dizer, veja, o ônus é sempre deles. Eles devem provar, além de qualquer dúvida razoável, que o réu cometeu um crime. Agora, com o caso arquivado, precisam apresentá-lo a um terceiro grande júri. Quero dizer, estou presumindo que eles vão fazer isso, não seguir pelo caminho da audiência preliminar. Isso é caro, isso consome tempo, isso tira os recursos deles, eles não querem ter que fazer isso de novo. Mesmo quando acredita que as provas são fortes e o réu é culpado, tirando a senhorita Yu, nem estou falando dela. Nesses casos, você tem que garantir a esse réu criminal todos os direitos a que ele tem direito segundo a lei estadual e constitucional. Já falei isso antes, veja o caso Koberger. Não estou comparando com este, mas lá todas as provas eram contra ele. Provas de celular, provas de vigilância, provas de DNA, provas de testemunhas oculares. E eu disse isso em um episódio anterior do Sidebar, quando se tratava de mudança de jurisdição. Eu disse que isso, na verdade, é benéfico para a promotoria. Dê a ele a mudança de jurisdição e a chance de apresentar suas moções, pois é isso que acontece. Se você concede isso antes do início do julgamento e ele é condenado, você está tirando o direito dele de apelar. Você tira a chance dele argumentar que seus direitos foram violados ou que não teve julgamento justo na apelação. Se você der a ele todas as oportunidades, então vai ser muito, muito difícil para um réu condenado dizer depois que o caso não foi justo. Eu não tive um júri justo e imparcial. Eu não tive essa oportunidade. Não. Você faz tudo conforme as regras porque não quer ter que passar pela situação de julgar novamente um réu criminal. A última coisa que você quer como promotor é apresentar todas essas provas, passar por um grande júri ou por um novo julgamento e ver a condenação ser anulada ou as acusações serem rejeitadas. Além do tempo, dos recursos e do custo disso tudo, e a família? A família tem que reviver tudo isso. O depoimento das testemunhas pode mudar. As provas podem mudar. Garanta que está seguindo o procedimento correto. E sim, para deixar claro, voltando a isso atualmente é uma vitória para o Dr. Você, mas não significa que o caso foi encerrado por motivos de mérito. Não é como se o tribunal dissesse, você é inocente, as acusações não podem ser reapresentadas, outra pessoa fez isso e acabou. Não, isso é processual. Novamente, promotoria e defesa têm opiniões distintas sobre o motivo do encerramento do caso e o que ocorre aqui. No fim, trata-se de arquivamento por questões processuais. Quero falar rapidamente sobre a defesa no caso do Dr. Yu. Não é um caso fácil de ganhar. A acusação de que ela teria misturado drano com chá ou limonada para atrair e matar formigas pode ser usada no julgamento. Vai ser difícil negar, imagino, o vídeo. Se você vê ela derramando algo, vi as capturas de tela. Penso se as crianças teriam que testemunhar e dizer, sim, era o que a mamãe fazia, era o que todos nós fazíamos. A alegação de que ele não foi ao pronto-socorro e usou isso como arma contra a ex-esposa.
Alguns argumentam que especialistas médicos divergem sobre os ferimentos e condições dele. Isso seria dúvida razoável? Ele bebeu acidentalmente? Foi um erro dele? Ele a está acusando de ter feito isso de propósito? Então, se isso for a julgamento, vai ser interessante ver um júri explorar essas possíveis questões e narrativas. Mas vamos ver o que a promotoria faz em seguida. É tudo o que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. E, como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts e Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Vocês podem nos acompanhar no Peacock da NBC. Para me seguir, estou no X, Instagram e no programa Jesse Weber Live, na News Nation, de segunda a sexta, às 20h03h, leste dos Estados Unidos. Até a próxima!